Olá, muito bem-vindos ao Papo com Cerealista, o podcast da ACERS, da Associação de Cerealistas do Rio Grande do Sul, com a parceria com o Portal Agronovas e aqui no Congresso Brasileiro do Cerealista, com a participação também e a parceria com a SEBRA. Estamos aqui no terceiro Congresso do Cerealista Brasileiro, no Mato Grosso, e nós vamos falar de um tema que é pesado, gente, um tema que mexe com margem, mexe com lucro, mexe com a competitividade, mexe com a logística. Olha, a SEBRA entrou na discussão da ação direta de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal, o STF, para contestar nada mais, nada menos que a tabela mínima de frete, que já está pesando no bolso da cadeia produtiva e isso resulta lá na ponta para o consumidor final, no preço do alimento. Nós trouxemos aqui um timaço para falar um pouco disso. Eu vou começar apresentando aqui rapidamente, depois a gente já entra no debate. Está aqui o Luciano Shoa, que é o diretor-presidente da Nova Rota do Oeste, que está transformando a BR-163, concessionária. Muito obrigado pela presença, presidente. Eu que agradeço, Rafael. Comigo também aqui o Júlio Lanes, que é sócio fundador da Andrade Maia Advogados, que é quem entrou com essa participação na ação de inconstitucionalidade. Obrigado pela presença, Júlio. Muito obrigado pelo convite. Ao meu lado aqui também o Caio Nemetz, o Caio que é vice-presidente da ACERS, da Associação de Cerealistas do Rio Grande do Sul, é diretor da SEBRA, é ele que trabalha na SEBRA nessa parte logística e vai trazer muito a visão do cerealista, na prática, o quanto está pesando o frete. Obrigado pela presença, Caio. Obrigado pelo convite, Rafael. Parabéns pelo tema, importantíssimo. Estamos aí para o debate. Tá certo. Também aqui ao meu lado direito está o Edinho Bess, ele que é diretor institucional da Fremlog. A Fremlog que é a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, lá na Câmara Federal, quem realmente discute a questão de logística. Quer dizer, a gente vai ter muita coisa para discutir, Edinho. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rafael. É um prazer estar aqui com todos vocês e no decorrer nós vamos nos conhecendo melhor. É um prazer estar aqui com vocês. Estou também aqui com o deputado federal lá do Paraná, o Nelson Padovani, que trabalha muito tema, ele que é do União Brasil, das ferrovias. Então, na parte de soluções, a gente quer a contribuição do senhor, por favor. Obrigado, Rafael, pela oportunidade de fazer parte desse importante congresso dos cerealistas brasileiros. Bom, e a gente tem que falar de quem traz aqui o Papo com Cerealista, que são os nossos parceiros comerciais. Aí eu estou falando da Carpan. A Carpan é especialista em máquina de limpeza de grãos, é pioneira no modelo rotativo e também nas trilhadeiras, a primeira fabricante do Brasil de trilhadeiras também. Mídias, comunicação e marketing, o agro está na era da inteligência artificial e a mídias, comunicação e marketing é quem traduz essa nova linguagem. Ainda conosco também temos aqui os nossos parceiros da FOC, Irrigação Inteligente, gerando soluções integrando tecnologias desde 1947, e a Nova Rota do Oeste, transformando a BR-163 com a maior e melhor obra rodoviária do Brasil. São nossos parceiros que sustentam aqui o Papo com o Cerealista, que traz essa discussão muito interessante que pesa, gente, na vida do caminhoneiro, pesa na vida do cerealista, do produtor rural e de todos, afinal, do consumidor também, lá na prateleira do supermercado. E eu vou começar falando com o Caio. Caio, eu quero entender, antes de nós ir para o Júlio e entender a parte jurídica, qual o recado que a SEBRA quer dar para o STF com esse movimento que está fazendo? Bom, o recado não seria só para o STF, né? Eu acho que todos vão poder concordar que o recado é um recado para a sociedade e muito mais para o governo, porque o que nós temos dito ao longo do tempo, tem muitas coisas, meu caro deputado, que a gente precisa insistir no óbvio, quer dizer, não atrapalhe, não intervenha no que está dando certo. E esta é uma intervenção, né? Nós julgamos ser uma intervenção governamental dentro de um sistema econômico, de uma cadeia econômica que ela livremente, ela por si só se regula, se sustenta e ela vai se organizando com seus custos próprios e com a possibilidade dos valores das tarifas serem negociadas conforme a mercadoria, conforme os custos dos fretes. Então, a posição das nossas associações, tanto a nacional como a estadual, é esta, é liberdade econômica.
é deixar que o mercado se regule, que o mercado se ajuste, e assim os entes que participam dessa cadeia no mercado vão se organizar para ter os seus valores, as suas tarifas dentro de um patamar que comporte ambos os negócios. Então, o pleito é esse, é tentar segurar essas intervenções que vêm afetar diretamente um negócio que vai recair na ponta sobre o consumidor, sobre o preço do alimento. Então, é esse o objetivo final, é deixar que o mercado trabalhe com isso de uma forma livre. Bom, Júlio, para entender a perspectiva jurídica, né? Primeiro, entender um pouco qual é essa participação da SEBRA, que peso ela tem, né, no julgamento que vai ter lá no STF, e também qual é o peso mais importante na argumentação que se tem, né? O que argumento se traz? É uma informação qualificada de quem vive o dia a dia do setor? Explica um pouco para a gente isso. Claro, na verdade, esse aspecto, o aspecto jurídico, ele tem diferentes frentes. Né? Nós estamos falando de 3 ações, né? 3 ações a 5956, 5959 e 5964. O relator é o ministro Fux, só que isso não é novo, essas ações são de 2018. Lá da greve dos caminhoneiros. Exatamente. O assunto surge pela greve dos caminhoneiros. Né? E se tem a lei que tenta tabelar, ou seja, o frete mínimo. Né? O que acontece é que, de lá para cá, se teve um incremento tecnológico, mais recentemente agora, em outubro passado, e a possibilidade das verificações desse frete mínimo estar sendo cumprido ou não, ganharam muita força, porque isso tudo ficou automático. E as autuações, elas estão muitas vezes maiores do que os períodos do mesmo período do ano passado. Então, está se falando, por exemplo, de 9, 10 vezes mais autuações por não estar sendo cumprido o frete mínimo. Bom, dentro desse cenário, a SEBRA, que hoje em dia tem uma força incrível nacionalmente, aliás, está de parabéns, esses movimentos são muitíssimo importantes, porque a representatividade própria do setor acaba podendo facilitar o ingresso nesse tipo de discussão. É o chamado amicus curiae, o amigo da corte. Então, dentro dessa possibilidade jurídica que existe, um segmento que tem peculiaridades muito próprias, depositar conhecimento técnico, conhecimento do seu dia a dia, da sua realidade, auxilia a corte a entender o porquê que se tem como inconstitucional esse movimento. Agora está precisando desse auxílio, porque é uma ação que já corre há quantos anos? 2018. Então o pessoal está precisando de informação. Não, e note, o ministro Fux, no primeiro momento, deu uma decisão liminar suspendendo essas autuações, depois retomou essa possibilidade, ou seja, voltou atrás, e, ato seguinte, suspendeu os processos. O que significa tudo isso? As ações do Supremo estão sem decisão e os processos que estão em curso terão que aguardar o que o Supremo vai dizer. Mas, ao mesmo tempo, a NTT e a calculadora e o frete mínimo estão cada vez mais incrementando possibilidades de autuação. O que mostra que a situação fica muito delicada, porque se tem uma discussão jurídica no Supremo que está pendente de decisão e, ao mesmo tempo, autuações acontecendo. Tanto que esse ingresso da SEBRA tem sim a possibilidade de provocar um novo movimento para mostrar o quanto é necessário se resolver esse assunto. Sem prejuízo, eu digo isso porque me parece que é um caminho inevitável, de se buscar até discussões individuais para que se mostre a realidade de cada empresa e por que essa tabela não está replicando situações que deveria replicar. Porque a gente sabe que tem situações muito próprias de cada um dos envolvidos. Peculiaridades. Então, aquilo que parece pequeno, uma multa que começa em torno de R$500 e vai até 10 mil, é de mínimo e máximo. Mas imagina isso várias e várias vezes por cada viagem. É insustentável. Bom, deixa eu entender aqui com o Edinho Bez a questão até do trabalho, né, que se faz junto à Fremlog, e entender se cabe ainda a participação do Congresso, se o Congresso ainda pode modificar algo, Edinho, nessa questão da lei. Agora o Supremo tem que tomar a decisão, tá decidido. Mas o Congresso ainda pode discutir mais alguma coisa nesse sentido? Bom, primeiro eu gostaria de aproveitar a oportunidade para saber o que nós estamos fazendo aqui
parabenizá-lo por isso, né, Rafael? E dizer que a Freilogem é a Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura do Brasil no Congresso Nacional. Nós temos 8 câmaras temáticas, uma delas rodoviária. E nós trabalhamos muito, Padovani, nosso grande deputado do Paraná, em parceria com a CNT. A CNT, que é a Confederação Nacional de Transportes, junto com a Freilogem, tem atuado muito forte nisso, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, a própria CNT. E a semana passada, há uns 10 dias, eu estive pessoalmente na NTT discutindo este assunto, né? Agora, o que é preciso entender que o Supremo, como sempre, demora, tem poder de parar as coisas no país, e nós temos que ter coragem de dizer isso, entende? Nós temos a Ferrogrão, que é um absurdo, e outros importantes que nós temos aqui. Então, este assunto é muito importante, porque nasceu na greve dos caminhoneiros, né? E depois foi aumentando, veio o frete mínimo. E os autônomos, os pequenos, né, tanto motoristas quanto aos transportadores autônomos, que defenderam o frete mínimo, hoje eles estão contra o frete mínimo, porque sobrou para eles, principalmente. Então, nós estamos hoje trabalhando nessa linha de raciocínio. Como o tempo aqui é curto, dizer para você, Rafael, e a todos que estão aí nos acompanhando, que a NTT está recalculando o movimento da NTC, que é a Associação Nacional de Transportes de Cargas, né, e outras associações aí conosco, para encontrar uma saída para diminuir isso, ou parar. Você tem uma ideia, Padovani? A NTT, depois que começou a atuar, já ultrapassou há mais de 30 dias 40 mil multas, né? Isso é um absurdo e não tem sensibilidade. Então, em função do tempo e resumir aqui, o que nós estamos tratando? A NTT abriu espaço para receber sugestões e o prazo vence dia 11 agora de dezembro. Então é importante que o segmento, esse podcast é muito importante, para apresentar as propostas que a NTT está sensibilizada, pelo menos aqui nos transmite, né, de fazer uma reavaliação disso. Vamos aproveitar o gancho do Edinho, porque eu quero trazer aqui uma aflição, uma preocupação do cerealista junto com o transportador. Justamente o que o senhor falou, essa tabela ela chegou e prejudicou uma categoria de caminhões, porque nós temos ali um valor de frete de tonelada por eixo de caminhão. Isso, perfeito. E nós aniquilamos os caminhões menores, aqueles caminhões que estão mais na mão dos autônomos, quer dizer, essa tabela, ela chegou para prejudicar diretamente, principalmente os autônomos, né? Mas, de qualquer forma, todos os transportadores. E nós, cerealistas, que estamos lá na ponta fazendo esse acerto diário de tarifa, de frete, de composição logística, né? Nós cai como um paraquedas isso e praticamente elimina certos tipos de modelos de caminhões de contratos que nós estávamos transportando, contratos que nós tínhamos feito, a parte da safra que nós temos contratada, da safra 25 e 26, ela já está com os valores definidos em cima de uma base tarifária que nós tínhamos de logística, de frete, e com essa aplicação da tabela de frete, então uma parte dos caminhões, uma parte dos modelos dos caminhões ficou excluída. Então acho que essa tabela ela excluiu muito o transportador, principalmente o autônomo. Então ela está prejudicando fortemente eles. Eu não sei. Só para concluir, se nós não resolvermos isso, por isso nós estamos atuando fortemente, né, nós vamos ter um problema seríssimo no transporte. Já faltando motorista de caminhão. Sim. Nós estamos com um déficit de 45 mil caminhoneiros. Estamos participando de uma reunião com a CNT, com a Freilogem, incentivando a mulher a ser caminhoneira, porque está faltando motorista. Mas isso é um assunto que nós vamos agora, depois. Aproveitando os colegas aqui, notem, o problema surge em 2018. Essa lei que está se discutindo, a constitucionalidade, é de 2018, né? A 13.703. Em 2019, se tem a Lei da Liberdade Econômica. Aliás, que tem como, vamos chamar assim, de pai o Jerônimo, e ele presidente, né, da SEBRA. Vejam vocês, o que essa lei prega? Que esses movimentos regulatórios, eles passem por uma análise de impacto regulatório.
Talvez a solução esteja aqui. Já há legislação sobre isso. O que se está vendo é exatamente o oposto. Resoluções que vêm depois, ou seja, em 2020, em 2025, que não estão preocupadas com esse enfrentamento. O que vai significar? Qual é o impacto? Que é o que está se discutindo aqui. Se a gente parar para ver que antes da resolução é necessário se avaliar o impacto, talvez o problema desaparecesse. Então, é muito curioso a NTT esperar contribuições, sabendo que o que ela tem que fazer é a análise do impacto regulatório. Se ela fizer isso, ela vai perceber que essa tabela e essa calculadora estão completamente dissociadas da realidade do setor. Setor que eu digo, o setor modal, porque o escoamento depende brutalmente no Brasil desse transporte. E ele está fechando os olhos a necessidades diárias, como a dos cerealistas. Então, assim, não se tem que inventar a roda, se tem que cumprir a lei. E é isso que não está sendo feito. Bom, Caio, na prática, no dia a dia do cerealista, desde quando essa tabela começou a pesar, o quanto aumentou na margem, no custo, porque isso vai sendo repassado e cai lá no consumidor. Início de outubro, 6 de outubro praticamente, 6 de outubro eu acho que foi a integralização do sistema. Alguma coisa. Que é o manifesto, né? Que faz essa questão eletrônica. Eletrônica, mas então acho que foi 6 de outubro ali, a partir do início de outubro, então, que realmente houve uma autuação direta de todo e qualquer manifesto de carga que esteja fora da regularidade. E tudo controle eletrônico. Então, tudo um controle eletrônico. Então, todas as transportadoras e as que emitem o manifesto de carga, que é o documento para essa carga transportar, tiveram que se adequar à nova tabela. Então, a partir daí começou. Então, ali nós já excluímos esses caminhões, já excluímos uma série de modelos de caminhões, porque a tabela começou a ser sobre valor de tonelada sobre eixo. É uma coisa absurda, porque é o valor de tonelada. Lá, citando um exemplo prático, na região estamos a 600 quilômetros do Porto de Rio Grande, estávamos ali trabalhando com uma tarifa de R$ 130 a tonelada, R$ 140 a tonelada, e esta tarifa só possibilitou caminhões de 9 eixos seguirem trabalhando. Para trabalhar caminhões de 7 eixos, de 6 eixos, de 5 eixos, teve que se subir até 18% a tarifa de frete. E, como eu disse, em negócios já feitos, em negócio de commodity, onde a margem é pequena, né? Então, não tem como. Se tiver essa suba, até se a cadeia se regularizar, é o consumidor que vai pagar na ponta. Então, na prática, é uma pegada direta assim, de mais de 15%. Tá, e vocês interpretam que ela veio para proteger o caminhoneiro, né? O caminhoneiro... Aí eu quero perguntar, porque Brasília, e aí o deputado também, Brasília costuma legislar muito olhando para Brasília, né? O nosso parlamento em Brasília entende o que está acontecendo na prática, no dia a dia, na realidade da cadeia produtiva? Olha, a cadeia produtiva aqui, falando em cerealista, falando em produção de grãos, ela é impactada desde a correção do solo, da adubação do solo, da produção e transporte de semente, da colheita, do transporte da colheita, da transformação da colheita em ração, depois da transformação de ração na produção de pintainhos, de pintos, do suíno, do corte e da exportação. Então você imagina a cadeia produtiva rodoviária que nós temos dentro do agro, da agroindústria. A Frenlog, através do nosso diretor, presidente, o deputado Edinho, tem feito um grande trabalho para minimizar. E não só a ação de 2018, que nós tivemos muitos eventos após. Foi as enchentes no Rio Grande do Sul, no Vale do Taguari, foi as enchentes no Sul, no Vale do Itajaí, foi as enchentes depois no Paraná, no Vale do Rio Iguaçu. Depois nós tivemos agora a nova reforma tributária. Quer dizer, aquela ação de 2018 que ainda não foi julgada, quase que está obsoleta com a nova realidade do Brasil. Por isso, ultrapassada. Por isso que entra agora o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem que estar atento a essa realidade, porque não podemos acabar com a capacidade empreendedora do brasileiro. A hora que nós acabarmos com o motorista, com o gerador de emprego, com o transportador, com a cadeia da indústria, com a cadeia da indústria automotiva, de caminhões,
com tudo isso que faz o agro andar, a gente está penalizando quem? O consumidor, que é que quem lá na ponta vai pagar um produto mais caro. Então essa discussão, essa interação que hoje esse congresso de cerealista faz com todos esses entes da cadeia produtiva é muito importante. Bom, nós levantamos o problema. Eu vou fazer um rápido intervalo para valorizar os nossos patrocinadores e aí a gente volta para a solução desse problema, para onde a gente pode andar. Já voltamos. O campo não aceita promessas. Ele responde ao trabalho bem feito. É assim que se constrói produtividade. É assim que nasce a confiança. E é assim que a Carpan construiu sua história. Ao longo da nossa trajetória, escolhemos um caminho: ser especialistas. Ser pioneiros na fabricação de máquinas rotativas de limpeza de grãos e nas primeiras trilhadeiras do Brasil. Hoje, seguimos na dianteira, com a maior linha de máquinas de limpeza do país e a maior da categoria. Porque quem foca, faz melhor. Nossa fábrica é reflexo do nosso compromisso com a evolução. Investimos em tecnologia, em processos inteligentes e, principalmente, em pessoas. Carpan Agroindustrial. Pioneirismo e precisão em máquinas de limpeza de grãos e trilhadeiras. Foco em tecnologia. Compromisso com resultados. Carpan. Especialista em limpeza de grãos. Especialistas em fazer bem feito. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O alto investimento em tecnologias para o campo tem feito ano após ano um aumento de produtividade. Nesse contexto, a armazenagem de grãos ela é fundamental dentro da cadeia produtiva. A tecnologia Fokken para o pós-colheita, os sistemas de termometria digital e aeração de grãos estão alinhados ao conceito Indústria 4.0 e garantem a conectividade e as informações na palma da mão para o produtor rural. Garantia de melhor performance operacional dos equipamentos, soluções conectadas, informação na palma da mão do produtor rural e garantia de segurança no processo de armazenagem. Esses são diferenciais de tecnologias Fokken, soluções conectadas para o agronegócio. Na BR-163 tem obra para mais de quilômetro. De Itiquira a Sinop tem obras de duplicação, recuperação e construção em ritmo acelerado. Tá dando gosto andar nessa BR. É o governo de Mato Grosso e a Nova Rota fazendo a maior obra rodoviária do Brasil, que já está salvando vidas e levando desenvolvimento para todo o estado. Com muitos quilômetros de trabalho. Nova Rota do Oeste. Nosso caminho é cuidar do seu. No campo e nos mercados, cada segundo conta. Empresas do agro precisam comunicar com precisão, escalar presença e converter oportunidades. Somos a Mídias, agência de publicidade e marketing que entende o agro de ponta a ponta. São 20 anos como produtora de vídeos do setor, transformando expertise técnica em estratégia que performa. Da estratégia de conteúdo à publicidade de performance. Nosso foco é um só, o seu crescimento. Vamos escalar seus resultados no agro. Fale com a Mídias hoje. Mídias, comunicação que movimenta o agro. Voltamos a discutir o frete mínimo e também a questão logística no Brasil. Para a Carpan, especialista em máquina de limpeza de grãos, é pioneira no modelo da máquina rotativa e também a primeira fabricante de trilhadeiras no Brasil, foca em irrigação inteligente, gerando soluções, integrando tecnologias desde 1947. A Fokken, que também é referência em termometria e aeração de grãos, e também a Mídias, Comunicação e Marketing, agência de marketing focada no agronegócio, e também a Nova Rota do Oeste, transformando a BR-163 com a maior e melhor obra rodoviária do Brasil. Nós já vamos falar um pouco mais dessas soluções e vamos falar o que está acontecendo com essa 163. Antes eu quero trazer as soluções. Júlio, juridicamente, qual seria o modelo ideal para propor hoje no Brasil? Bom, eu acredito, e já referi aqui, que se nós observarmos o que determina a lei da liberdade econômica, ou seja, implementarmos a preocupação de toda e qualquer regulamentação ser embasada
na análise do impacto regulatório, eu acredito que a solução ela virá. Então, juridicamente, nós temos 2 caminhos, me parecem inevitáveis. Que as ADIs e Supremo contem com a colaboração, tipo como da SEBRA, para se trazer dados, conhecimento, ciência para o que está acontecendo. E a segunda, inclusive, que as próprias empresas, enquanto não se tem uma definição se é ou não é inconstitucional, que me parece cá entre nós que é constitucional, elas busquem, inclusive, provocar o judiciário individualmente para que se estanque, pelo menos, essas multas. Porque essa análise do impacto regulatório, ela é inevitável. Nós temos que entender que se nem transportador, nem embarcador estão satisfeitos, algo de errado há. Algo de errado e muito errado há. Né? Então, assim, é algo que está impactando sensivelmente, não algo episódico, mas o dia a dia. Então, essa análise, o que vai acontecer, como se tem como regular algo que seja positivo, mas sem ser, evidentemente, desconectado da realidade, do que se precisa, quem contrata e quem executa o serviço. Bom, Caio, se o STF resolver derrubar amanhã o piso, a tabela mínima aí do frete, o que muda para cerealista, para caminhoneiro, para transportador e para o consumidor? Reestabelece uma tranquilidade nesse modal rodoviário, que é um sistema muito integrado já com o transporte de grãos. O grão, a commodity, talvez seja o produto que mais se relaciona fortemente com o transporte rodoviário, né? Porque nós temos desde os insumos para a lavoura, todos os insumos que vão para a produção, aí a produção em si no campo, até ela chegar num armazém de um cerealista, ali ela vai ser beneficiada, ela vai ser de certa forma limpa, secagem, armazenagem adequada. Depois ela tem um processo de um transporte para a indústria ou para a exportação. Então há toda uma relação com o transporte rodoviário que envolve toda essa parte que vai de ponta a ponta. Então, se a gente volta a ter essa liberdade da negociação direta com cada ente transportador, restabelece uma harmonia no negócio, restabelece uma harmonia e vai permitir a todos trabalharem, a todos os transportadores operarem, cada um dentro do seu quadrado, cada tipo de caminhão dentro, né, da sua modalidade, que se enquadra mais, mas restabelece uma oportunidade para todos e uma adequação de custos. Bom, eu sei que esse assunto é extenso, a gente poderia ir longe com esse assunto, mas eu quero entrar também em outras soluções, a falar um pouco da logística no Brasil, e eu quero falar com o Luciano Uchoa, que é diretor-presidente da concessionária da Nova Rota do Oeste, que está mudando a realidade da BR-163. Eu queria, Luciano, falar já o que vocês já realizaram lá no 163 e o que vem aí pela frente. Tudo bem? Rafael, tudo bem? Olha, a gente está falando aqui de frete, que é uma parte dessa cadeia logística, e logística com o agronegócio são indissociáveis. Um caminha junto do outro. A gente precisa buscar eficiência com toda essa questão regulatória, de custos, mas uma infraestrutura adequada é o que também vai fazer a diferença no custo final do escoamento dessa produção e trazendo a competitividade. Nós temos a concessão de 850 quilômetros da BR-163 no estado de Mato Grosso. Contando rapidamente a história, uma concessão que já tem 11 anos, assinamos o contrato em 2014, mas ela teve uma série de problemas e ia ser devolvida para o governo federal para uma nova licitação, e o governo do estado, preocupado com essa logística, só trazendo um dado, em 2014 o estado de Mato Grosso produzia 57 milhões de toneladas de grãos. Esse ano fechou com a safra 24-25 com 110 milhões de toneladas. Então você imagina a mesma infraestrutura enfrentando todo esse crescimento. Então nós tínhamos uma rodovia colapsada, sendo um grande gargalo logístico para a produção do estado e para o crescimento, para permitir esse crescimento continuado do estado. Então o governo do estado, através da MTPAR, estruturou junto com a NTT e o TCU e o TCE uma troca de controle, onde o governo do estado assumiu essa concessão, que foi algo inusitado e inédito, que inclusive se tornou como leading case para o próprio TCU na solução de outros contratos estressados de concessão, tanto de rodovias, como ferrovias, como mesmo aeroportos. Então hoje
Desde 2023, nós estamos finalizando esse ano com 230 quilômetros já duplicados desde 2023, então nós já estamos fazendo mais do que foi feito em todo o período da concessão e temos uma expectativa de, até o final do próximo ano, entregar 336 quilômetros que configura todo o trecho norte, desde Diamantino até Sinop. Então, para dar uma ideia só de redução de tempo de viagem, nós estimamos que hoje um caminhão que sai carregado de Sinop até o terminal da Rumo, em Rondonópolis, ele gasta em torno de 12 a 13 horas de viagem. Isso se não houver nenhum acidente. Aqui em pista simples nós sabemos que qualquer acidente interrompe o fluxo e pode aumentar em muito esse tempo de viagem. Esse tempo deve ser reduzido para 9 horas, então a gente está falando aí em torno de 30% de redução de custo de viagem. Fora a qualidade do pavimento que nós estamos executando, que também diminui a manutenção. Então, tudo isso é o que nós precisamos somar, além da discussão regulatória. Esse investimento logístico é fundamental para que a gente possa seguir competitivo e produzindo cada vez mais. Bom, Edinho, aí a gente vê uma solução de um Brasil que funciona, né, com a concessão da rodovia. A questão estrutural no Brasil é muito complicada. Como lá em Brasília, e o deputado pode acrescentar também para vocês dois, está se vendo essa questão logística. A gente tem muito problema de trincheiras políticas para evoluir a logística. A gente sabe que o problema existe, é a solução e evoluir com essa logística. Também a gente falou de problema de frete, mas também pesa no preço final os gargalos dessa logística. Como é que está essa questão em Brasília? O que a gente tem de novidade para avançar nessa área? Bom, o tema é preocupante, né? Eu estive pessoalmente com o senador Marcos Rogério, uma comissão visitando a 163. Realmente você fez um breve relato aí, mas graças a Deus foi solucionado. Assustou e muito esse tipo de concessão. E essa concessão aqui no Mato Grosso, que já conversamos com o Mauro Mendes, o nosso governador, várias vezes, inclusive teve na Freelógica, junto com o presidente da Freelógica, o senador Neto Fagundes, os parlamentares que a gente conversa, é muito preocupante, né, a burocracia. Teríamos que ter mais tempo para detalhar isso, que envolve rodovia, ferrovia. Aqui o deputado Giovanni, que é um craque em rodovia, principalmente se dedicando à bioceânica. Nós temos a questão de portos, temos a questão de hidrovias. A gente teria que ter mais tempo para falar isso. O tema é preocupante. E se nós não tomarmos uma iniciativa, principalmente governamental, o Congresso apoia. Não, o Congresso tem feito de tudo lá, temos votado temas importantes para o país, que às vezes muitos ficam descontentes. Pô, mas o governo não toma iniciativa, ou o deputado ou o senador é contra o governo, não tem nada de conta. Nós temos que pensar no país, temos que olhar para frente. Meu pai já dizia que a gente vive o momento com o que temos. Hoje nós temos isso aqui, nós temos que olhar para frente. Então, esse tema aí de rodovia, se nós não tomarmos providências, não anteciparmos o planejamento, dentro de 5 a 10 anos, acabou, nós não temos mais rodovia, não temos mais trânsito no Brasil. Nós estamos, eu não diria brincando, desatentos. Eu pensei até em conversar com a Simone Tebet, que eu conheço bem, sobre planejamento. Não está tendo um planejamento para frente. Você sabe quantos mil veículos é produzido por dia no Brasil? Mais de 5.500 veículos dia. Só caminhão zero, né, novos, de 2015 até 2025, foram 900 mil caminhões. Né? Claro que exportamos uma parte, mas vai estourar tudo aí na frente. Igual a China, vou ter que construir uma rodovia, a 163 lá na frente, vou ter que construir uma em cima da outra, porque o meio ambiente que nós temos aí. Esse assunto é mais complexo, eu estou acelerando aqui, mas a solução está, primeiro, nós continuar conversando com o governo federal, com o ministro Renan Filho, que é acessível, né? Ontem eu participei do evento com ele, e que ele vai agora lançar 8 leilões na área de ferrovias, já conversamos,
existe um pré-planejamento, mas aquém daquilo que nós esperamos, né? Porque tudo isso, para que serve? É motivar quem produz, é motivar a indústria, motivar o produtor, é saber que vai investir e que vai ser correspondido. Então você diz, ó, é preocupante? Claro que é preocupante. E por isso que nós nos reunimos diariamente conversando. Nós colocamos a Freilogem à disposição. Ontem mesmo, deputado, nós estávamos aqui conversando, quando fui convidado para participar do podcast hoje, nós estávamos numa roda ali, e o presidente da Freilogem, o senador Hélio Fagundes, junto com o governador e outros ali, pô, eu quero saber o resultado desse podcast amanhã, porque esse assunto aí interessa ao Brasil e não diferente no Mato Grosso. Deixa eu pedir para o Padovani para saber sobre a questão de ferrovias, que é um modal que gatinha no Brasil. O que tem de novidade? O que a gente pode ter esperança de melhoras aqui no país? A novidade é a realidade. O Brasil tem 30 mil quilômetros de ferrovias. O Brasil é 22 vezes maior que o Japão. O Japão tem 30 mil quilômetros de ferrovias. Mas quando nós vemos a ferrovia de Sinop a Miritituba parada por uma decisão da STF, nós vemos que o Brasil está sangrando. Diz que é por causa ambiental. E parado há que tempo, deputado? Parado já há um bom tempo, né? Se a questão que diz 3 anos. Que é ambiental... mais de 3. Se diz que a questão é ambiental, só a poluição que os caminhões fazem, queimando óleo diesel como combustível fóssil, é muito maior do que uma pequena faixa que vai ser construída de uma ferrovia que acompanha já uma BR que existe. Quer dizer, há um jogo internacional contra a agricultura do Brasil e o desenvolvimento do Brasil. De outra sorte, nós precisamos também privilegiar os corredores bioceânicos. O Brasil tem a condição apenas de termos acesso ao Oceano Atlântico. Nós precisamos chegar ao Oceano Pacífico. E eu luto muito no estado do Paraná para que termos de Paranaguá ao Porto de Antofagasta. Então, Paranaguá, a Cascavel, Ferroeste, seguindo ao Paraguai, a Salta na Argentina, ao Porto de Antofagasta no Chile. Mas também outros modais, saindo de São Paulo, passando pelo Mato Grosso, chegando Rondônia, Acre, até no Peru. Então, são modais que têm que acontecer para a gente atingir os nossos maiores mercados, que é o mercado asiático. Então, só o Canal do Panamá não dá conta disso. Nós temos que transformar um Brasil num modal bioceânico e através de ferrovias, não apenas fazendo o mesmo erro que é o transporte rodoviário. O rodoviário é bom de médio e baixa tonelagem, mas a grande tem que ser ferrovia. É essa a nossa luta que temos em Brasília. Mas eu gostaria só de complementar rapidinho, é que tem que trabalhar integrado. Hoje nós, por exemplo, por que o Arco Norte está crescendo, né? Porque exatamente facilitando o acesso à Europa e aos Estados Unidos, principalmente o leste dos Estados Unidos, e perto do Panamá. Se você vai transportar, ou vender ou exportar para a China, você vai pelo canal, que é perto do Arco Norte, que são aqueles estados de... Se você quer, por exemplo, exportar ou vai exportar para a Europa e para os Estados Unidos, é mais perto. E aí a Bioceânica vai colaborar muito com isso. Mas eu gostaria de falar mais sobre isso em outra oportunidade. Hoje, um navio para passar pelo Canal do Panamá custa $2 milhões. A passagem no Canal do Panamá. Então, imagine quantos 1000 navios que não passam lá por ano e esse dinheiro poderia ficar no bolso do produtor. É isso aí. Tá certo. Caio. Mas eu queria aproveitar o gancho dos modais de transportes para trazer a nossa preocupação como cerealista, né, das nossas entidades, com essa involução dos modais ferroviários e hidroviários no Brasil. O Brasil optou pelo modal rodoviário, ampliou muito seu modal rodoviário, mas agora nós percebemos que nós deixamos de investir em ferrovias e em hidrovias. É um país que tem uma possibilidade enorme de hidrovias e os modais têm que se interligar. Cada modal é mais eficiente em uma certa distância, em uma certa composição de carga e os modais precisam se interligar. Tem espaço para todos. Nós precisamos dar um pulo de investimento enorme nos modais ferroviários e hidroviários no Brasil. Lá no sul do país, lá na nossa terra, nós estamos com uma preocupação enorme com a questão ferroviária. A Malha Sul está abandonada.
está prestes a uma nova licitação. Houve as enchentes? Ou uma renovação do contrato. Tivemos as enchentes que deterioraram ainda uma parte significativa de ferrovias. E o Sul precisa, urgentemente também, restabelecer o seu modal ferroviário, né, ligando ao Porto de Rio Grande, ligando a Porto Alegre, ligando a São Paulo, porque, enfim, esse modal é assim, parece que a maior preocupação nas grandes obras de infraestrutura para o Sul é realmente modais ferroviários, para complementar, né? Mas assim, imaginem que isso tudo tem que acontecer, mas até lá, pelo menos, parar de ser multado no modal que dispõe já é o auxílio, né? E o modal rodoviário que nós temos pronto, é o rápido, é o ágil, é o que está na frente, é o que vai seguir fazendo. Então, nós precisamos deixá-lo viável. Deixa eu pedir a opinião do Uchoa, a sua visão, na questão do modal, que é a sua especialidade, o rodoviário, para a gente continuar. É claro que precisamos evoluir nos outros modais, mas para ser mais eficiente no rodoviário, o que precisa, na sua opinião? Olha, nós avançamos muito na questão regulatória, que eu acho que era um grande problema nas rodovias. Como eu falei, a solução do nosso contrato destravou um caminho de consensualismo que está resolvendo esses contratos, porque você tem um contrato de 30 anos, são contratos incompletos naturalmente. Então, eles precisam evoluir junto com o crescimento da região, com a mudança de perfil econômico, e esses ajustes precisam ser feitos ao longo do tempo e vários aditivos, várias renegociações, várias repactuações vão acontecer. Então, isso que aconteceu com a nova rota, eu acho que abriu essa visão, está solucionando vários contratos, e os contratos hoje rodoviários a nível federal, que é o que nós temos, evoluíram muito a questão regulatória. Esses novos leilões são contratos muito mais modernos e mais adequados. Eu acho que a gente está seguindo num bom caminho para que aquelas rodovias que sejam viáveis economicamente sejam concessionadas para que a iniciativa privada possa explorá-las e prestar um serviço de excelência para todos os usuários. Então, uma curiosidade, Uchoa, quanto à modalidade desses novos leilões. A outorga, ela passa a ser aplicada em investimentos em infraestrutura, ou ainda temos outorga direta ao Caixa Único do Governo? No modelo das concessões federais da NTT, não existe outorga. O leilão é com tarifa mínima. Em São Paulo, por exemplo, existe uma outorga que vai para uma conta vinculada daquela subsídio concessão. Da tarifa, a outorga entra como subsídio. Ela vai para uma conta vinculada que ela pode ser utilizada para a amortização da tarifa ou para novos investimentos. Mas a Artesp também tem um modelo bastante interessante. São diferentes, mas também são eficazes. Pessoal, quero agradecer a participação. Nós já estouramos o tempo aqui. Quero agradecer a participação de todos. Agradecer aqui, Edinho, obrigado pela presença, obrigado pelas informações. A gente vai ter que combinar um outro papo com o serialista. Vamos fazer. E à disposição. Caio, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado, Rafa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Júlio. Muito obrigado. Uchoa, muito obrigado. Agradeço e parabéns pelo podcast e pela discussão, que eu acho que foi muito rica. Talvez passamos do tempo pelo rico que foi a discussão. E parabéns pelo trabalho na 163. Eu fiz em 2017 uma websérie rodando do Rio Grande do Sul com uma carga da Saur, lá de Tombadores, até Miritituba, no tempo que a 163 não tinha asfalto lá no Pará. Então tu imagina o que era aquela 163, né? Você precisa passar de novo para ver como certo, agora. Com certeza. Rafael, rapidamente aqui, está encerrando, esgotou o tempo e nós estamos acostumados com isso, né? É preciso aqui fazer um registro, parabenizar o Jerônimo Bento, nosso colega de muito tempo, amigos que somos, pela brilhante iniciativa, obviamente que ele fala em nome de todo o segmento, e nos colocar à disposição. A Freilog tem todo interesse em participar da logística e infraestrutura do Brasil no Congresso Nacional. À disposição de vocês. Deputado, muito obrigado pela presença e, por favor, continue lutando pelas ferrovias, que precisamos melhorar muito ainda. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Tá certo. Gente, o Papo do Serialista vai ficando por aqui, agradecendo aos nossos parceiros comerciais, a Carpan, especialista em máquina de limpeza de grãos, é pioneira na máquina rotativa e também a primeira fabricante do Brasil de trilhadeiras e também tem a mais ampla linha de máquinas de limpeza com a maior da categoria. Foca em irrigação inteligente, gerando soluções e integrando tecnologias desde 1947, a Mídias Comunicação e Marketing. O agro está na era da inteligência artificial e a Mídias é quem traduz essa nova linguagem, agência de marketing do agro. E o nosso parceiro aqui especial desse podcast é a Nova Rota do Oeste, transformando a BR-163
com a maior e melhor obra rodoviária do Brasil. Muito obrigado, gente. Enquanto o judiciário vai lá decidindo, o agro continua fazendo. Até o próximo.